Milei reduziu o número de ministros pela metade. De 18, ficaram 9. Aqui no Brasil havia 22 e ficaram 38. E Milei disse que a nação não pode sustentar o Estado. O Estado não tem dinheiro, se vira e tem que cortar na própria carne. Mandou fazer a auditoria em todos os ministérios. Aqui a nação paga cada vez mais imposto para sustentar o Estado, que incha cada vez mais. Aqui, inclusive, o ministro da Fazenda, da Economia, Haddad, ele mesmo disse que pouco estudou economia, mas está sabendo mais que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que o líder na Câmara, o José Guimarães, que dizem que não faz mal ter um déficit, e Guimarães chegou a dizer que se não tiver déficit não vão ganhar a eleição do ano que vem. E o Haddad disse que déficit não é bom porque vai fazer mal para todo mundo, porque vai ser causa de inflação e mais endividamento público. Lá na Argentina, o Milei revogou um decreto para poder nomear a irmã dele, que estava com ele no carro, aquela loira que estava ao lado dele, a irmã dele, a Karina Milei, para ser a secretária dele e primeira-dama ao mesmo tempo. Aqui no sábado, a primeira-dama disse que ela estava lá na reunião do G20 e que aquele lugar ninguém deu para ela, que ela conquistou. Eu fiquei na dúvida sobre o significado da palavra, né? Porque no serviço público se conquista ou com concurso ou com voto o lugar, né? Ela também fez uma declaração sobre bolsonarismo, dizendo que não se deveria mais pronunciar esse nome, que deveriam ser chamados de fascistas. E ela também disse sobre... Era um encontro com mulheres, estimulando as mulheres a serem candidatas na eleição do ano que vem. Sobre Santa Catarina, o que eu vou fazer lá no interior de Santa Catarina, que é um estado crítico, onde o bolsonarismo é a maioria? Mas ela usou a palavra. Eu lembro que uma repórter chegou a usar a palavra nazismo lá para uma casa, lá em Santa Catarina. Fascismo. Bom, aqui no Brasil, na quarta-feira, é a sabatina simultânea do indicado para a vaga no Supremo e do indicado para a vaga na Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet e Flávio Dino. Ao mesmo tempo, dizem que foi um jeito que deram na sabatina para que a Comissão de Constituição e Justiça não ficasse fixada em Flávio Dino, que desse um alívio para ele enquanto perguntava para o Gonet. Depois vai ao voto, que é secreto, conforme diz a Constituição, para preservar os senadores de futuros julgadores deles, não? Mas o pessoal que é contra Flávio Dino está abrindo o voto, está declarando abertamente o voto para que as pessoas saibam que aqueles que não declararam o voto vão votar em Flávio Dino. E na quinta-feira, o Congresso pretende derrubar os vetos do presidente, a desoneração da folha em 17 setores que mais empregam, uma coisa incompreensível. O presidente vetou, né, porque é aquela sanha de cobrar, porque o governo gasta demais e precisa de dinheiro do povo, do pagador de impostos. Volto a dizer aqui que Paulo Guedes não gostava da palavra contribuinte, porque contribuinte parecia que era alguma pessoa assim que estava dando voluntariamente. Ele queria que chamassem de pagador de imposto, para a pessoa ficar bem cônscia do que estava sendo, de que ela estava sustentando o Estado brasileiro. E, enfim, dizem que o veto vai ser derrubado, como o veto aquele marco temporal. Porque, como vocês sabem, o Supremo declarou a Constituição inconstitucional. Artigo
235, acho. É aquele artigo que diz que são indígenas as terras que tradicionalmente ocupam no presente do indicativo, portanto, na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Mas o Supremo diz que isso é inconstitucional. Os constituintes trabalharam com voto para fazer isso, com a procuração do povo brasileiro para fazer uma Constituição durante 20 meses, buscando, inclusive com o auxílio de muita gente, muito jurista, tipo Ives Gandra, né?